Esse versículo, verso 8, o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, estava estudando no seminário, e aí a gente ia com alguns colegas lá para o interior de Pernambuco. Lá nós visitávamos uma cidadezinha chamada Lagoa do Carro. Era uma cidade muito pequena e tinha muita gente muito pobre. Nós trabalhávamos com algumas crianças muito pobres. Aparecia assim a costelinha, aquela barriguinha grande, e a gente não tinha muito recurso para ajudar aquelas crianças, apesar de trabalharmos num projeto da Visão Mundial, que poderia fazer e fazia comida para aquelas crianças todos os dias. Naquela distância, eu, à noite, ficava pensando aonde eu vim parar. Eu sou lá do Paraná, estou em Pernambuco e estou aqui no interior de Pernambuco. No meio dessa pobreza, dessa distância, e eu lembrei desse versículo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito, o Espírito sopra ele aonde ele quer. E aquele que é da carne, não ouve a voz do Espírito, não atende a voz do Espírito, não é tocado pelo Espírito. Ontem eu estava falando assim, que na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus passava e sempre chegava lá, dormia, comia, e os discípulos também. E tantas casas tinha ao redor. Mas Jesus ia nessa casa. E tantas casas poderiam convidar Jesus para estar, mas Jesus estava ali, e elas não convidavam Jesus. Só que quando morreu Lázaro, Jesus ressuscitou a Lázaro. Porque esses milagres acontecem na casa daqueles que invocam Jesus, que convidam Jesus. Sai caro? Sai. Tem que pagar o alimento que os discípulos comem? Tem despesa? Tem. Mas tem muitas vantagens. Seguir Jesus. E ele diz assim, é como o Espírito, ele sopra você aonde ele quer. Quem tem o Espírito Santo ouve a voz do Espírito Santo. Quem não tem, quem é da carne, ouve a voz da carne. É terreno, Jesus falou, nesse capítulo mesmo. Então, eu queria falar assim um pouquinho sobre o vento, sobre esse sopro do Espírito, que ele sopra a pessoa aonde ele quer. Paulo fala assim que, para entender as Escrituras, precisa do Espírito Santo. Que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Que as coisas do Espírito para ele são loucura. Mas para aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, e é comandado pelo Espírito Santo, ele entende as coisas do Espírito, ele entende o que o Espírito Santo quer, e a vontade do Espírito Santo na sua vida. E o vento, ele pode ser uma brisa suave, para refrigério no calor, mas pode também ser um vendaval, um furacão. Assim também é o Espírito. Ele pode ser na tua vida uma brisa suave, que refrigera a sua alma. Mas também pode ser para aqueles que não têm o Espírito Santo, um grande vendaval, um grande furacão. É interessante, tinha uma matéria no seminário que era chamada pneumatologia. Pneumatologia. Pneumatologia, estudo acerca do Espírito Santo. É interessante, é o sopro de Deus. Diz lá em Gênesis capítulo 1 que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E o que está sobre as águas é o ar. E o Espírito do Senhor estava ali. Diz também o texto que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Deus soprou o seu Espírito. Pneuma. Quando fala de pneu, não é exatamente borracha.
A ideia de pneu é esse sopro. É um caminhão enorme com 60 mil quilos em cima de ar. Todo aquele peso está sobre o ar. Porque a borracha simplesmente está segurando o ar, mas não é maciça. Está cheio de ar ali. Por isso chama-se pneu, por causa desse sopro, desse vento. E há essa ligação com a palavra espírito, que é pneumato. Pneumatologia, estudo acerca das coisas do espírito. Então, quando teve o dilúvio, que inundou toda a terra, diz no final, que Deus enviou um vento. E esse vento foi evaporando a água. E as águas baixaram por causa desse vento. O vento levou a água. O vento terminou o dilúvio. A inundação. Voltou a ter o solo para os homens andarem na terra. Também no livro de Jó, capítulo 1, verso 19, diz assim: levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu, e caiu sobre os filhos de Jó. E todos eles morreram com esse vento, que soprou e destruiu, derrubou a casa e matou esses filhos. Então, há um vento que pode terminar com o dilúvio. Há um vento que pode matar, como matou todos os filhos de Jó. Em 1 Reis, capítulo 19, é uma passagem acerca de Elias, quando ele foge de Jezabel e Acabe. Ele chega num lugar e ele dorme numa caverna, e naquele lugar que ele está lá, deu um grande e forte vento, diz o texto, que fendia a penha, o monte, de tão forte que era o vento. E diz o texto que o Senhor não estava naquele vento. Deus está em todo lugar, mas não era um vento de Deus. Não havia propósito de Deus naquele vento. Também diz o texto que deu um terremoto e que o Senhor não estava naquele terremoto. Claro, não há um lugar que Deus não esteja, mas não havia um propósito de Deus naquele terremoto. Também teve um fogo enorme, e diz o texto que Deus não estava naquele fogo. Não havia um propósito de Deus com aquele fogo, mas no final tinha um cicio tranquilo, que é uma brisa suave. E o Senhor estava naquela brisa suave. O Senhor estava naquele cicio tranquilo, de um vento bem gostoso, que refrigera. O que eu quero chegar com isso, e acredito que esses textos querem chegar, é dizer assim, como diz Zacarias no capítulo 4, verso 6, não é por força, não é por violência, não é por autoritarismo, não é por uma mão forte, por uma espada, por uma arma. Ele diz, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você não chega a lugar nenhum se não for pelo meu Espírito. E ele diz, não é por força, não é por um vendaval, não é por um terremoto, não é por aquele fogo, é por um cicio tranquilo, por um sopro divino, que é algo calmo, que é algo tranquilo, que é em paz. Não é por força que você vai ganhar alguma coisa, mas é pela tua oração. Teu filho não vai se converter por força.
O teu filho vai se converter se você se dobrar diante de Deus. Se os teus joelhos se dobrarem diante de Deus. E você orar. Porque Deus diz assim, se você orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu a tua oração. Então não é por força, não é por violência. O Salmos 46, ele fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, aquele que é da parte de Deus se aquieta. Ele não está agitado com ansiedades. As ansiedades dominam, levam a pessoa à depressão. Porque a pessoa quer controlar suas situações, seus problemas, dominar tudo isso, e isso é como se fosse um vendaval na sua mente, e ela não tem paz. O fruto do Espírito, ele cresce num coração sereno. O sereno só desce quando não tem vento. O sereno só desce quando tem paz no ar. Quando tem vento, não tem sereno, também não vai ter geada. Então, a paz de Deus, ela se estabelece no nosso coração quando a gente sossega, quando a gente se cala. Tem uma música que diz assim, no silêncio tu estás. Só que a pessoa não consegue parar para ouvir a voz de Deus. A pessoa não consegue sossegar a sua mente. Fica girando, preocupações, nervosismos, ansiedades, não dorme, porque quer resolver os seus problemas. Isso é falta de fé. E isso é pecado. Então, quando a pessoa ela se aquieta diante do Senhor, ela se acalma, o sopro de Deus sopra e faz o milagre dele nessa vida. Aquele que nasceu de Deus tem esse sopro divino, consegue compreender as coisas do Espírito. E para ele, as coisas do Espírito não são loucura. Que consegue discernir, consegue ouvir. E Deus diz, vai lá e você vai. Conversa com aquela pessoa e você conversa. Leia aquele texto e você lê aquele texto. E você medita na sua palavra de dia e de noite. Em João 10 ele diz assim que a ovelha do Senhor ouve a voz do seu pastor. Conhece a voz do seu pastor. E segue o seu pastor. E não segue alguém estranho. Porque a ovelha de Jesus não segue alguém estranho. Por conhecer a voz do seu pastor. Então, quando vier pastores estranhos, mercenários, as ovelhas de Jesus não vão ouvir o mercenário. E se alguém está ouvindo o mercenário, é porque ainda não é ovelha. Porque diz Jesus que as suas ovelhas não ouvem os mercenários. Não seguem os mercenários. Seguem a voz de Jesus, conhecem a voz de Jesus, conhecem o discurso de Jesus, conhecem o que Jesus quer e amam a voz de Jesus. A minha ovelha ouve a minha voz, disse Jesus. Nos últimos momentos que Jesus estava com os seus discípulos, diz o texto que ele soprou sobre os seus discípulos. E ele diz assim, recebei o Espírito. Então, ele usa muito essa expressão, soprar. Tem aquela música que diz assim, venha sobre nós teu sopro. Sermos soprados pelo vento do Espírito. No dia de Pentecostes diz que veio um vento impetuoso sobre os discípulos. Porque alivia o calor. É refrigério para a alma. O sopro de Deus na nossa vida. Vamos terminar com João 6, verso 63. João 6, verso 63.
Vamos ler juntos? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. É o Espírito que vivifica, é o Espírito que dá vida, que gera vida. A carne não gera vida, para nada aproveita. Valorizar a carne é valorizar a matéria, é valorizar aquilo que é terreno, aquilo que é passageiro, que não vai durar para sempre. Aquele que é da carne ama as coisas terrenas e entende das coisas terrenas e segue aquilo que é terreno. Mas aquele que é do Espírito ama as coisas do Espírito, segue aquilo que é do Espírito. Ele é como um barquinho à vela, e que o vento do Espírito sopra e leva aonde ele quer. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Diz o texto: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, os discípulos de Jesus, eles meditam nas palavras de Jesus todos os dias. Eles ruminam, eles mastigam e eles remastigam. Eles gastam tempo com as palavras de Jesus. As palavras de Jesus não são só para serem decoradas, é para serem meditadas, para refletir, ponderar, gastar tempo, dedicar horas nas palavras de Jesus, porque elas geram vida. Elas nos afastam das trevas. Elas abrem os nossos olhos para percebermos as trevas. As palavras de Jesus, elas são luz. Elas são Espírito e são vida. Elas geram vida em nosso coração. O Salmo 119, verso 11, ele diz assim: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisamos, nesse tempo, guardar as palavras de Jesus. Pegue assim o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Vai escolhendo aquilo que Jesus fala. E vai lendo, e vai meditando, e vai repetindo, e vai ouvindo, e vai querendo saber o que Jesus está falando. Todas as palavras das Escrituras são de Jesus, mas pegue essas palavras em especial e comece a mastigar, a ruminar, a gastar tempo com as palavras de Jesus. Todas as palavras de Jesus nos Evangelhos são princípios para nós e vão fazer diferença na nossa vida. Então, é um tempo, eu queria que a gente dedicasse o nosso tempo ao Senhor. Ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Mas aquele que é guiado pelo Espírito é como esse vento, e ele vai aonde o vento do Espírito quer, aonde o vento do Espírito sopra. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz de Jesus, certo?